Bom dia, meus amores. A nossa aula de hoje será sobre produção textual. Então, em um texto, nós podemos contar um fato, uma notícia, uma história. E para isso, nós precisamos entender alguns elementos que fazem parte de um texto. Vamos aprender? Antes de qualquer coisa, nós devemos ter um título. Ele é o nome do texto. Tem que ser de acordo com o texto ou com o desenho. Não pode fugir do texto. Vamos ver alguns exemplos? Se eu tenho um texto que fala sobre qualidade de vida, eu não posso ter um título Animais da Floresta. Seria muito errado. O certo seria alimentação saudável. Teria tudo a ver com qualidade de vida e saúde. Vamos ver outro exemplo. Se eu tenho um texto que fala sobre as minhas férias, eu não posso colocar um título As Ondas do Mar se eu fui visitar a Disney. O certo seria A Incrível Disney, para contar um pouco das minhas férias e da minha viagem que eu fiz até a Disney. Outro elemento que nós precisamos ter são os personagens. Nós devemos identificar os personagens, dar nomes e dizer quem são. Explicar direitinho cada personagem que nós temos no texto e o que eles fazem. Exemplo: Cristal, a menina bonita, gosta de vestido. Eu estou identificando a menina do texto ou do meu desenho. Vamos ver outro exemplo? A princesa Ariel era a mais bonita do baile. Se o meu título ou a minha história conta a história da princesa Ariel, eu tenho que identificar ela no texto. O MC Dog é um cantor de rap muito famoso. É um outro exemplo. Eu estou identificando o personagem da minha história, dizendo o nome dele e o que ele faz. O Bruno, irmão da minha melhor amiga, gosta de jogar. Um outro exemplo. Eu identifico quem é o Bruno, é o irmão da minha melhor amiga, eu digo o nome dele e digo o que ele faz. Outro elemento é o narrador. É a pessoa que conta a história. É quem vive ou viu acontecendo e está ali para contar a história. Ele está dentro da história ou não? Temos que ter cuidado também para colocar o tempo em que se passa aquela história. É de manhã? É à tarde? É à noite? Foi há muito tempo atrás? Era em uma tarde chuvosa? Em uma noite fria? Pode ser até o entardecer, a aurora. O espaço também nós devemos ter no nosso texto. É um lugar onde acontece. Identifique também esse espaço, ok? Vamos agora ver alguns espaços e dar alguns exemplos. Era em uma casa? Então eu colocaria: em uma manhã linda de sol, eu estava em minha casa descansando, quando de repente, e assim continua. Era em uma fazenda? Eu e o meu boizinho estávamos na fazenda do meu tio. Quando aconteceu, aí a gente continua. Ou no parque. Nós estávamos brincando no parque. Era um sol lindo. E aí continua a história. No shopping. A menina estava encantada no shopping. Comprou muitas coisas de marca. Ela ficou linda. E nós temos que identificar também o problema do texto, né? E depois procurar uma solução. Sempre identificar o problema e tentar encontrar a solução. Tudo dentro do texto. Exemplo: a Magali tem um gatinho, mas ele sumiu. Então, esse é o nosso problema. Não, como eu vou resolver isso? Você tem que tentar resolver isso dentro do texto,
tá bom? Algumas palavras são importantes para a gente começar os parágrafos. Por exemplo, no começo, o primeiro parágrafo, eu posso utilizar essas palavrinhas aí. Era uma vez, certo dia, em um dia, em uma manhã, numa festa, há muitos anos, um tempo atrás, em um belo dia. Então, são palavras que a gente pode utilizar para começar o primeiro parágrafo. É o começo. No meio do segundo parágrafo, ou até mesmo o terceiro, a gente utiliza essas palavrinhas. Depois, então, de repente, em seguida, entretanto, a partir daí, quando, porém, são palavras para o segundo ou terceiro parágrafo. Para o final, a gente utiliza e foi assim, finalmente, e assim, portanto, e viveram, por fim, por isso, depois deste dia. São palavras para terminar, fazer o último parágrafo. Nós não podemos esquecer de algumas coisas. Parágrafos. Utilizem os parágrafos para fazer a história. O primeiro é o começo, o segundo é o meio e o terceiro nós temos o fim. Você pode fazer 2 parágrafos para o meio também. Outra coisa que não podemos esquecer é a pontuação. Elas são necessárias para que a história ela tenha um sentido, esteja coerente, que todo mundo entenda. Qualquer pessoa que vá ler vai entender se você utilizar uma pontuação adequada. Vamos relembrar alguma delas. A vírgula, ela indica uma pequena pausa na frase, é usada nas datas, endereços e sequências. Exemplo: mamãe comprou muitas frutas, laranja, mamão, uva. Outra pontuação são os 2 pontos. Indica uma enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Exemplo: hoje eu trouxe no meu estojo lápis, borracha e apontador. Veja lá os 2 pontos. Observaram? Pois é. A outra pontuação é o ponto final. Indica o fim de uma frase. Exemplo: a estrela brilha no céu. Ponto. Vocês sabem dessa, eu tenho certeza. Nós já falamos sobre isso. Outra pontuação muito importante é o ponto de interrogação. O ponto de interrogação indica uma pergunta. O quê? Quem? Onde? Quando? Por quê? Como? Exemplo: qual o seu nome? Ponto de interrogação. Todas as perguntas utilizem o ponto de interrogação. Outra pontuação é a exclamação. É usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria, advertência. Exemplo: um belo sapato. Olha lá o ponto de exclamação. Outro ponto é o travessão. Ela indica a fala de alguém em um diálogo. Exemplo: a professora falou. Olha lá o travessão. Crianças, abram o livro na página 12. Foi a fala dela. Esse aqui é um texto que eu vou deixar em PDF para vocês identificarem o começo, o meio e o fim. Aquelas palavrinhas lá que a gente utiliza. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo para vocês.